Bom, pessoal, prazer, sou Alexandre Terovides, especialista de eficiência energética do Senai São Paulo, tá? Sou da unidade do Cambuci. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês aí sobre eficiência energética, tá? É o tema da nossa palestra. Bom, então todo mundo conhece o Senai como uma instituição acadêmica, né? Poucos sabem que ele também tem a área de serviços, abrange bastante a área de serviços, então nós temos os ISES, né, e IST, são os Institutos Senai de Tecnologia e Institutos Senai de Inovação. Tá? O Instituto Senai de Tecnologia mais voltado na parte de serviços, de aplicações, e o ISE é o Instituto Senai de Inovação, mais voltado para a parte de pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, todas as demandas das indústrias no mercado, a gente trabalha também fazendo pesquisas de projeto de desenvolvimento, e o ISE e os ISTs mais trabalhando na parte de atendimento de serviços. Tá? Toda demanda de energia, tá? O nosso ISE é o ISE de sistemas elétricos de potência, então toda a parte de elétrica e energia, quem atende são as unidades do Cambuci, Indaiatuba e Bauru, tá? A qual eu faço parte do Cambuci. E essas três unidades que atendem todas as demandas de energia do estado de São Paulo. Tá, então, começando dando um panorama aqui da energia, para a gente entender um pouquinho aí antes de falar de eficiência energética, qual que é o panorama da energia no Brasil, né? Então, a gente hoje aí, 32,3% do consumo de energia está na indústria, tá? Só atrás do transporte. Então a gente já entende o poder, né, o potencial que a indústria tem na eficiência energética e como um consumidor. Tá? Então a gente vê que dos consumos, 21,6% é eletricidade, acompanhado do bagaço de cana com 18,2%, na sequência carvão mineral, 13,6%, assim sucessivamente. Então a gente vê a importância também do consumo de eletricidade no setor, é o mais impactante, seguido o bagaço de cana. A eficiência energética, ela trabalha em todos os setores de energia, não só na eletricidade. Quando a gente fala de eficiência, muita gente acredita só na questão da eletricidade, né? Mas a questão das outras energias também são trabalhadas, assim como lenha, caldeiras a lenha, outros segmentos, outros tipos de caldeira ou consumos de energia também sempre são vistos na questão da eficiência energética. Aqui a gente elenca os 10 principais consumidores, né, do setor, começando aí pelo metalúrgico, e aí seguindo alimentos, químico, e a gente entende aqui nesse cenário a participação de cada setor e as tecnologias que cada um tem, por que eles têm mais impacto que outros, os tipos de tecnologia que se utilizam em cada setor, e aí esses estudos que a gente faz para ver os potenciais de cada setor de economia de energia. Bom, aqui a gente traz um pouquinho um gráfico para a gente entender a importância da eficiência e o custo, tá? Então a gente coloca aqui nesse gráfico em azul a correção do IPCA e em vermelho o custo da energia no tempo. Então a gente vê que o custo da energia ele sobe muito mais do que a correção da inflação. E isso mostra para a gente que qualquer ação de eficiência energética, a importância disso, né? Porque qualquer ação ela tem um potencial de economia muito bom. É um investimento, quando se trata de eficiência energética, a gente tem que ver sempre como investimento, e é um investimento seguro, porque valoriza-se muito mais energia do que a inflação. Qualquer economia que você tiver dentro da indústria de energia, no passar do tempo ela vai se valorizar ainda mais, e é um ativo que você tem dentro da empresa, não é um investimento que você fez numa instituição financeira. Tá? A questão da fatura de energia é bom a gente colocar, eu sempre trago essa imagem aqui. Muitas empresas, indústrias, elas pagam várias multas, né, nas faturas de energia e nem sabem que estão pagando, como estouros de demanda, multas de reativo, e nas faturas vem várias siglas que a indústria não entende. Então, dentro das consultorias, a gente coloca a importância também de fazer uma gestão das faturas de energia para se entender as multas que podem estar sendo pagas e a indústria, o empresário nem está sabendo, né? Faz parte da gestão de energia. Tá? E dentro desse cenário, tá, quais os impactos? O empresário fica sempre nessa dúvida, né? Onde a gente vai trabalhar? Pô, eu ouço falar em mercado livre, cogeração, crédito de CMS, o que eu faço primeiro, onde eu começo, o que eu posso fazer? E aí que a consultoria se torna importante. Você entrar numa empresa, numa indústria, entender o cenário, ver os potenciais, né? Quais as oportunidades que tem de eficiência energética e elencar para o empresário, para a indústria, quais são
as prioridades que ele vai trabalhar, onde estão os maiores ganhos. Às vezes ele acha que a troca de um equipamento é vantajosa, às vezes quando você põe no papel, calcula o payback, nem tanto. E a gente coloca, às vezes tem a troca do equipamento, sim, traz muita vantagem. Mercado livre de energia, a gente ouve falar bastante, agora já o Mercado Livre também já está numa demanda mais baixa, mais acessível para empresas menores também. Crédito de ICMS, alteração do contrato de demanda, como eu falei, né, a gestão da fatura de energia, muitas vezes você trabalhar nisso, você tem economias altas, sem custo praticamente zero. Tá? E a importância da gente ter uma gestão de energia. É sempre importante, né, a gente ter a gestão, poder medir, tá, para poder saber, sem ter a gestão, né, como é que você vai fazer uma economia se você não tem uma medição. E com isso a gente precisa criar indicadores. É uma das partes da consultoria de eficiência energética, né, que é importante no setor, sempre você criar um indicador dentro da indústria. Você linkar a produção daquela pessoa ao consumo de energia, quilowatt por peças produzidas, quilowatt por metro cúbico, quilo de alumínio fundido, por exemplo, e fazer a gestão dessas medições. Você tem que ter várias medições e entender, né, dentro do cenário da indústria, onde está sendo cada consumo. Às vezes a empresa ela acha que a parte de motores dela é muito alta e de repente o consumo dela está na parte térmica, no ar comprimido. Então você precisa fazer essa gestão de energia e criar indicadores para saber onde atuar primeiro e dar todo esse apoio para a indústria. Bom, falando um pouco do mercado de eficiência energética, tá? Ele é um mercado que está em franca expansão. Então aqui a gente coloca alguns números para mostrar o tamanho do nosso mercado. No Brasil gasta-se 75 milhões por ano com energia. Tá? Se a gente for num cenário conservador aqui, colocar que a gente vai ter uma economia de 5 a 8%, que é pouco, né? Quando se faz uma eficiência energética, os números normalmente são maiores. Você vai ter uma economia de 5 bilhões por ano de energia no país. Tá? E para alcançar os números que o Brasil expõe, né, as metas que ele tem, principalmente com a Agenda 2030, as reduções, precisaria de 3 vezes mais especialistas na área de eficiência energética até 2030, para a gente conseguir atender todo esse mercado, toda essa demanda que tem no país. Então aqui mostra para a gente o tamanho do mercado de eficiência energética e a carência que tem de profissionais na área. Tá bom? Todo esse cenário para a gente dar uma introdução do consumo de energia e o que o Senai traz, tá, para a empresa, para o mercado, para a indústria. 2 programas que a gente foca, Jornada da Transformação Digital e Potencialize. Tá? São os programas que a gente traz. A Jornada da Transformação Digital ela não só é focada em eficiência energética, ela tem uma abrangência maior. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho à frente. E o Potencialize, sim, já é mais focado em eficiência energética. A jornada ela tem um foco em indústrias de micro e pequenas empresas. Tá? São indústrias menores. O Potencialize também atende, mas ele tem um foco maior em indústrias de médio porte. Vou começar falando um pouquinho aqui da Jornada da Transformação Digital. Na sequência eu falo um pouquinho do Potencialize, mostro o programa para vocês e como que ele funciona e quais são os objetivos. Tá? Bom, hoje esse aqui é o panorama do estado de São Paulo. Nós temos 53.073 estabelecimentos de MPEs, micro e pequenas empresas, onde 48.827 são MPEs dos estabelecimentos existentes do estado de São Paulo. Tá, então isso mostra por que esse programa foi criado pelo Senai, com foco nas pequenas e médias empresas, pelo tamanho do número aí, impactante aí do nosso estado, para auxiliar aí na competitividade dessas empresas menores que são as que mais precisam. Qual que é a proposta do programa? Tá? Atender 10 mil empreendimentos por ano, tá? Aumentando a competitividade e a maturidade digital dessas empresas. Como que essa jornada é feita? É uma jornada mesmo, a gente coloca o nome Jornada de Transformação Digital porque ela realmente é uma jornada. A gente começa do diagnóstico energético, que é uma visita de um consultor sem custo nenhum, ele vai na empresa, faz uma avaliação na empresa e vê as oportunidades que ela tem. Tá? Então, se vai trabalhar com estratégias, otimizações de processos, mapeamento, automação, então ele entende a maturidade dessa empresa, as oportunidades que tem e ele vai encaminhar essa empresa para o programa. E aí sim a gente divide em andares, que são os estágios da empresa, né? O programa foi distribuído assim. Então no início você faz uma estratégia, tá? Para definir um modelo de negócio, entender se está certo, se a ideia que a pessoa está de modelo de negócio está correta, dar esse apoio. E aí a gente vai para o primeiro andar, é o próximo etapa, né? Que é otimizações de processos.
Ela inclui aí a parte de eficiência energética, que é o nosso tema da palestra, e também a parte de Lean Manufacturing, né? Manufatura enxuta. E na sequência, andar 2, num próximo passo, a empresa passar pelo mapeamento, automação, digitalização, integração, até chegar na indústria inteligente. Então, o objetivo do programa é fazer essa jornada e elevar o nível da indústria, tá? Mesmo sendo indústrias de pequeno e médio porte, elevar ela até se transformar numa indústria 4.0 aí, tá? Indústria inteligente. E onde está aqui o nosso tema? É otimização de processos. Parte de eficiência energética e Lean Manufacturing. O Lean Manufacturing mais manufatura enxuta, né? Ela é mais voltada à organização da empresa, entrada e saída de materiais, distribuição da empresa, do processo, criar sistemas de PCP. Muitas empresas, principalmente as pequenas e microempresas, têm essa carência. E também a eficiência energética, trabalhando em estudos de sistemas fotovoltaicos e também na questão de economia de energia, tá? Que é o principal, aí, redução dos desperdícios, trabalhando em vários setores, como eu comentei no início, todas aquelas questões de indicadores, troca de equipamentos, crédito de ICMS, tudo isso é trabalhado dentro dos projetos de eficiência energética. Tá? É importante colocar assim, a gente finalizou o diagnóstico e a gente entendeu que tem algumas oportunidades da empresa, ele precisa fazer investimentos. Sempre acaba nisso, né? A empresa precisa fazer um investimento para trocar algum equipamento, trocar motores ou fazer qualquer outro investimento que a gente entenda, instalar sistemas fotovoltaicos. E aí sempre para num problema que a gente tinha muito antes de ter esses programas, que é você entrega o diagnóstico e a empresa não tem o capital para fazer esse investimento, ela engaveta aquele diagnóstico. Então a gente entrou com algumas parcerias e temos aqui algumas fontes para financiamento. Tá, então a gente tem algumas parcerias aqui, FINEP, Desenvolve SP, FAPESP e BNDES, uma parceria grande aí com o Desenvolve SP. E aí quando você chega e coloca, o Senai encaminha esse diagnóstico para o Desenvolve SP, tá, por exemplo, e o Desenvolve SP faz a avaliação e dá o financiamento para essa empresa, tá? Com uma taxa hoje de Selic menos 4,5%. Então é uma taxa de juros muito atrativa para quem conhece, né, o mercado, sabe que os financiamentos são super caros. Então você praticamente vai pagar o seu financiamento com as ações de eficiência energética. Esse sempre é o objetivo da eficiência energética. Você ter uma redução e pagar com a economia, tá? O seu financiamento sem tirar do seu bolso um capital próprio. Agora falar um pouquinho de Potencialize, que é focado em indústrias de médio porte. Tá? Bom, o Potencialize também veio com o objetivo de travar financiamentos, destravar eles, tá? E fomentar o crescimento do mercado no Brasil. Então ele veio com várias parcerias, né, como vocês podem ver aí, de peso, mas a gente ressalta aqui as principais, como a Nama Facility, tá? Que ela mais à frente eu vou mostrar, mas ela colocou aí 18,4 milhões de euros no programa para o Brasil. E quem gerencia esse recurso é a GIZ, Agência Alemã de Cooperação Internacional. Tá, então a GIZ, ela faz toda essa gestão desses recursos para o programa do Potencialize aqui no estado de São Paulo. Tá? Potencialize hoje ela abrange só o estado de São Paulo. Tem uma projeção de se crescer, um estudo, mas hoje só o estado de São Paulo. E com esse capital, tá, a GIZ faz essa gestão e ela disponibiliza alguns subsídios no diagnóstico para as empresas. Tá? Como eu tinha falado da jornada de transformação digital para indústrias de pequeno e médio porte, ela não tem nenhum custo para as empresas, tá, que faturam até 4,8 milhões anual. Aqui, a partir de 4,8, que a gente potencializa, ele já tem um custo, mas 60% do valor desse custo é subsidiado pela GIZ. Tá? Além de ter um fundo garantidor de crédito, que ela utiliza essa verba, que eu vou falar mais à frente. Então, quais são os principais metas e parâmetros? Como eu comentei, 18,3 milhões, né, a Nama Facility aplicou para esse programa. Fundo garantidor de crédito, ela colocou grande parte desse valor no Desenvolve SP para ser usado como um fundo garantidor no financiamento. Tem o apoio da FG Energia e do BNDES. E as metas do programa, atingir mais de 1.000 diagnósticos até o final de 2024 e desses 1.425 projetos implementados. Tá? Com uma redução de 7.000 gigawatt-hora
e mais de 1 milhão de toneladas de CO2 equivalente. Bom, aqui mostra um pouquinho do status do programa atualmente, como que ele está. Então, está um pouquinho maior esse número atualmente, mas aqui está 1.029 pequenas e médias empresas cadastradas, 230 projetos em elaboração, diagnósticos em elaboração e 26 via ESCOs. Tá, e aqui mostra a distribuição, você vê que são vários setores, está bem distribuída aí os diagnósticos da empresa. E a ideia do programa é criar um ecossistema, não só aplicar e auxiliar a indústria, como criar um ecossistema de eficiência energética no estado. Tá? Então, além de credenciar bancos, tá? Então, uma das ações do programa não foi só ajudar, mas também treinar as instituições financeiras que não entendiam bem de eficiência energética, os valores dos juros super altos, porque quando uma instituição financeira não entende o risco, ela põe valores altos. Quando você trabalha dando treinamentos para as instituições financeiras entenderem como funcionam os projetos de eficiência energética, que o risco é reduzido, que ele vai ter um equipamento ali dentro, que ele vai pagar aquele financiamento com economia de energia, e a instituição financeira sabe avaliar isso, os juros caem e dá mais segurança para a instituição. Então tem esse treinamento com os bancos e cadastrando esses bancos. Catalogar mais de 2.000 produtos que têm um alto índice de eficiência energética. Então, no próprio site do programa do Potencialize tem um catálogo, qualquer indústria pode entrar, cadastrar seus produtos no acervo, aí vai ter uma avaliação da eficiência energética desses equipamentos, e eles são cadastrados, então é criar um catálogo de equipamentos de eficiência energética. Mais de 40 fornecedores cadastrados e 453 especialistas de eficiência energética capacitados. Também tem esse programa de capacitação que o Senai faz para criar realmente essa cultura de eficiência energética. Tá? Então o programa é muito mais do que só auxiliar, expandir isso nos países lá fora, né, Europa. A gente sabe que isso já é muito mais disseminado, então ele tem esse objetivo também de expandir isso no nosso mercado nacional. Beneficiários do programa. Quem pode usufruir? Como eu falei, o programa serve para qualquer empresa, mas ele tem um foco em empresas de médio porte. Então, são empresas que faturam até 300 milhões anuais, podem entrar no programa. Até 499 funcionários e com faturas de energia elétrica acima de R$10 mil. Tá? Esses são os beneficiários do programa que você pode se cadastrar. Uma microempresa também pode se cadastrar, claro, pode também se cadastrar, mas a gente tem a Jornada da Transformação Digital, que é um programa mais focado para as empresas menores. E como que funciona, né, as etapas do programa? Então a gente tem um pré-diagnóstico. O pré-diagnóstico ele é totalmente gratuito. Um consultor vai até a indústria, ele vai passar um dia na indústria junto com o empresário, entender todos os processos, ver as oportunidades, conversar, olhar as faturas de energia e abrir a visão do que pode ser feito. Tá? A indústria quis acessar o programa, ele vai fazer o diagnóstico, em torno de 4 meses de diagnóstico energético, várias medições, trabalha a 4 mãos, vai criar indicadores, entender as oportunidades, entender onde estão os consumos, desenhar uma matriz energética dos consumos da empresa, para ela entender onde estão os maiores consumos dela. No diagnóstico energético, as ações, todas elas acompanham orçamentos de indústria, de empresas para fazerem aquele serviço. Não só, olha, se trocar esse motor dá resultado. Você vai pegar, apresentar um orçamento, apresentar um payback, tá? Taxas, TIR, VPL, tudo isso é levantado no diagnóstico energético. Então você recebe um produto pronto só para fazer. Você não vai, o empresário, a ideia é dar uma solução turnkey, tá? Não é entregar mais trabalho para a indústria, que normalmente já está atolada de serviço. A indústria é ajudar mesmo. Então você já vai entregar o orçamento, a solução, qual que é o retorno que ela vai ter. Implementação dos projetos na sequência, em torno de 6 meses, aí se dura de implementações. E medição e verificação. O que é medição e verificação? É um termo bem usado na eficiência energética. A medição e verificação é para provar a economia, tá? Você falou que tem uma economia, implementou, como que eu vou saber se isso realmente teve um resultado? Então o projeto de medição e verificação, ele é um procedimento feito antes da implementação e depois da implementação. Como que ele funciona? Você cria indicadores e faz uma linha de base. Por quê? A empresa está produzindo muito em um mês, no outro ano pode cair a produção dela, o consumo de energia vai cair e teve redução? Não necessariamente. Então você cria um indicador.
peças produzidas, quilowatt por peças produzidas ou quilowatt por quilos produzidos, ou como eu comentei, quilowatts por quilo de alumínio fundido. Você cria um indicador antes e um indicador depois da ação para provar que realmente teve essa eficiência e quanto foi esse ganho, tá? Tomada de decisão, então aqui um gráfico, né, que mostra a importância, um dos resultados que a gente apresenta nos gráficos de economia de energia antes, a projeção, né, antes e depois das ações de eficiência energética. E agora a gente traz alguns exemplos, né, para entender a importância. Esse é um exemplo que a gente traz de motor, uma troca de um motor. Então, no motor, 2,5% do que você gasta com o motor é na aquisição, 1,5% é em manutenção, tá? O resto é consumo, é a utilização do motor, 96% está no consumo de energia. E aqui a gente traz um exemplo, um motor de 20 CV, né, que originalmente ele consome 16,32 kW, com uma eficiência de 90,2%. Um rebobinamento no motor pode reduzir a eficiência dele para 86%. Isso é o mais comum que a gente vê na indústria, rebobinar várias vezes o motor. Você acha que está tendo uma economia, mas na verdade ela está fugindo no seu consumo de energia. Então você vê um motor rebobinado, consumindo 17,12 kW, com um rendimento de 86%, cai muito. Um motor desse que funcione 3.600 horas por ano, qual que seria a economia, né, com isso e custo de manutenção que você vai reduzir? Então a gente coloca aqui, ó, investimento de R$15 mil e você teria uma economia de R$ 7.949 por ano, um payback de menos de 2 anos. Se a gente for levar isso sempre utilizando o valor da energia atual, se você for considerar que a energia, como aquele gráfico que eu mostrei, ela sobe muito mais que a inflação no tempo, esse payback com certeza vai ser menor. Aqui um outro exemplo, a gente vê muito ar comprimido na indústria, a indústria utiliza muito ar comprimido. E aqui um exemplo de uma ação sem custo, praticamente zero, né, ou muito baixo. O que a gente encontra muito na indústria é vazamentos de ar comprimido, furos, temperatura elevada na captação do ar, pressão da linha elevada. Então a gente dá alguns exemplos aqui. Um vazamento de ar comprimido de 1 milímetro na tubulação, ele pode chegar a R$450 por ano de gasto. E temperatura, às vezes você mudando só a temperatura de ar de entrada, mudando a posição do compressor, você pode ter uma economia aí de mais de R$1.500 por ano. E a pressão da linha, muitas vezes, isso aqui é uma coisa que a gente encontra clássica, a pressão da linha associada com os vazamentos. Tem muito vazamento na linha, o pessoal eleva a pressão para compensar. Então, a gente encontra muitas linhas trabalhando com uma pressão muito mais elevada que o necessário. Um bar que você reduza na linha, você consegue ter 7% de consumo. Tá? Então, às vezes, se a empresa trabalha lá 9, 10 bar, ela precisa de 7. Mas ela faz isso porque tem vazamentos. Então, são ações que você não tem custo nenhum e vai ter uma economia aqui, ó, essa ação, por exemplo, esse exemplo, a gente está aqui com R$ 7.879 por ano, custo zero de implementação, ou muito baixo, vai ser só a equipe da manutenção local ali, fazer algumas correções, você passa um equipamento na linha, um ultrassom, encontra os pontos de vazamento, tá? Melhor posição para as máquinas e tem essas economias. Aqui um case, tá? Uma fábrica de poliuretanos, tá? Então, com ações aqui de isolamento térmico, sistema de geração de ar comprimido e iluminação ambiente, com investimento de 583 mil, se teve uma economia de 222 mil por ano. Um payback aí de 29 meses. Tá? Um equipamento que tem vida útil aí de 15 anos, vai ficar na indústria. Esse tira aqui 45,22%, esse VPL aí de mais de 1 milhão, são de crescer os olhos, né? Quando a gente vê em questões de investimento. Nenhum investimento que você faça financeiro vai ter isso. Uma fábrica de materiais de pintura, tá? Mesma coisa, com investimento aqui de 644 mil, você teve uma economia de 389 mil. Isso só fazendo a atualização dos queimadores, dos fornos. Troca de queimadores antigos, sem controle de combustão incorreta, payback de 18 meses. Outro tiro aqui, que eleva os olhos aqui, né? 69% num TIR, tá? 3 milhões de VPL. E aqui o fluxo do programa, como que ele funciona, tá? Então, a empresa faz a inscrição no programa, como eu comentei, realização do diagnóstico, do pré-diagnóstico sem custo na empresa, dá aquela pré-consultoria, vê as oportunidades. Se a indústria, né, quiser seguir no diagnóstico,
vai ser 116 horas de diagnósticos, 60% do valor do diagnóstico é subsidiado e a empresa paga só 12 parcelas de R$ 924, tá? Esse é o valor. Se você for ver, isso não é nada para as economias que a gente apresentou aqui. Na sequência, a avaliação técnica independente, quando finaliza o diagnóstico, tem algumas instituições que fazem a avaliação do diagnóstico, valida, a gente acessa os fundos garantidores de crédito, os investimentos, os financiamentos, e na sequência a implementação do projeto, aí mais 40 horas que o Senai acompanha aí para fazer a implementação, ver se as tecnologias entregues estão corretas, se as instalações estão de acordo, e fazer as medições do MV que eu comentei. Tá? Fundo garantidor de crédito do Potencialize. Como eu comentei, grande parte daquele valor da Nama Facilities foi para o fundo garantidor. Quais são os objetivos? Diminuir garantias, tá? Então a indústria ela não precisa dar só 10% de garantia, os outros 90% do fundo garantidor está provendo para a instituição financeira. Tá? Então a empresa pode dar ainda essa garantia como o próprio equipamento que ela está adquirindo da instituição. E as taxas aqui, né? Taxa de juros a partir de 0,17 ao mês, acrescido da Selic. Tá? Esse aqui é, quando finaliza o diagnóstico, a gente passa para o Desenvolve SP, essas são as taxas de juros, claro, com a avaliação da Desenvolve, com a indústria. Mas basicamente é isso aqui do Desenvolve, do fundo garantidor, para destravar os financiamentos para a indústria. E aqui eu trago alguns cases, tá? Essa é uma empresa, Pães Lagoa Real. Reduzir a conta de energia sem precisar fazer investimentos. Com a assessoria em eficiência energética do Senai São Paulo, isso é possível. A Pães Lagoa Real participou da etapa 3 da jornada de transformação digital, diminuiu o consumo e o valor pago em eletricidade. Quando o pessoal da parte energética chegou, eles fizeram todas as aferições dos nossos equipamentos, priorizando o forno, mas de todos os outros, e aí ele percebeu que não era necessário esse tempo de forno ligado. E aí, com isso, nós já diminuímos mais 1h30 de forno ligado todos os dias. O tempo de aquecimento desse forno era de 1h30, não era necessário que fosse 3 horas, então nós tivemos uma redução de 350 kWh no consumo mensal, o que gerou uma economia de 7,7% no custo da fatura de energia dela. E uma outra coisa que ele também me orientou, por conta de problemas de fluxo de caixa mesmo, eu sempre acabava atrasando a conta. E aí ele me mostrou a quantidade de juros que isso estava me acarretando. Além dos 7,7% que tivemos só com a redução no tempo de setup do forno e mais os 2% na redução no pagamento da fatura no dia correto, nós tivemos um total de 9,7% de economia no custo de energia e, detalhe, sem nenhum investimento por parte do empresário. O pessoal do Senai, eles são maravilhosos porque eles não só trabalham na parte de eficiência energética, mas eles orientam, eles instruem, é muito, muito bom. E com essas consultorias, a gente consegue fazer isso de uma maneira muito mais leve e muito mais eficaz. Faça como a Pães Lagoa Real. Acesse jornadadigital.sp.senai.br e descubra como tornar a sua indústria mais competitiva. Indústria forte, país forte. Bom, pessoal, vocês viram aqui, essa foi uma empresa, aí, uma panificadora atendida na jornada de transformação digital, com custo zero. Só no estudo aí do consumo do forno, ela achava que o forno precisava ligar às 5 da manhã, a gente colocou um horário que fez as medições com analisadores de energia, viu que não precisava nesse horário. Só nessa operação dela, diminuir 1h30 de forno ligado por dia, ela teve essa economia aí, somando os juros, de quase 10% no consumo de energia elétrica dela. Tá, na sequência tem mais um case aqui, passar ele, e aqui, pessoal, se quem quiser se inscrever, tem um QR Code aqui para inscrever na jornada da transformação digital, tá o link aí, tá? Se quiserem também depois aqui eu posso passar o link, quem tiver interesse. Esse é o site aqui, o link também para entrar, para se inscreverem no Potencialize. E é isso, pessoal. Fico à disposição aí para perguntas agora. Quem quiser esclarecer algum item do programa, fica à vontade.
Alexandre, boa tarde. Parabéns pela apresentação. A minha pergunta fica na questão seguinte: a gente sabe da forma que o mercado de energia ele muda bastante, né? E no Potencialize a gente viu que, você mostrou, que a etapa de verificação dura até 6 meses após a implantação, né? E aí o meu questionamento fica se o Senai já dispõe também de uma forma de acompanhar, de uma forma de como se fosse uma consultoria após esse período, né? Para que esses casos se mantenham dentro de um aspecto bom em eficiência energética. Tá. A verdade assim, a gente coloca de 4 a 6 meses, durante a implementação a gente conta esse tempo. Então, na sequência da finalização do diagnóstico, a gente já começa a fazer também as medições e verificações. E sim, a gente dá o apoio depois. A gente tem essas 40 horas, não necessariamente terminou o projeto, fez a medição e verificação e se entrega. A gente distribui no longo tempo. Se precisar, de repente, você tem um mês mais frio, isso às vezes pode influenciar numa empresa que tem muito aquecimento. E no mês de inverno, a gente tem um consumo muito maior. Eu vou fazer a medição em janeiro, vai dar diferença. Então a gente vai fazer esse acompanhamento, até um ano depois, pode se fazer depois uma medição e verificação novamente para acompanhar. Tá? Porque isso é muito importante. No decorrer dos meses, muda-se o perfil, tanto de produção, quanto clima e outras variáveis que a gente coloca. Então tudo isso é pensado, a gente desenha isso na nossa linha de base, que a gente chama, e no plano de medição e verificação. Quando se começa a consultoria, a gente já desenha um plano. Bom, como que a gente vai fazer a medição e verificação? Esse projeto aqui vai atacar o ar-condicionado, por exemplo, que tem principalmente essa questão. Então a gente vai ter que fazer uma medição e verificação. Estamos fazendo a implementação aqui no mês de janeiro, que é verão, vamos fazer novamente em janeiro do ano que vem, e durante esse período a gente faz algumas medições. Então tem esse acompanhamento. Ficou claro? Sim, com certeza. Obrigado. Nada. Mais alguém? Boa tarde, Alexandre, parabéns pela palestra. Obrigado. Eu atuo no segmento de data center, que hoje é um dos principais consumidores de energia do Brasil, e nos últimos 5 anos o segmento de data center cresceu de cerca de 300%. E a previsão, segundo estudos da Unicamp, é que até 2030 se multiplique por 12. Tendo em vista que o nosso principal produto que a gente fornece para os nossos clientes no data center é a energia, eu gostaria de saber qual que é a visão do Senai para esse cenário e se vocês já tiveram algum estudo de caso ou algum projeto implementado em algum data center. Ok, obrigado pela pergunta. O Senai, esses programas, tá? Eles são focados em indústrias que tenham KNAI industrial. Então a empresa, para acessar os programas, tem que ter KNAI industrial, tá? Porém, a gente dá consultoria se for preciso, não vai entrar no programa, mas o Senai faz sim o estudo, ele faz o que a gente chama de atendimento direto. O data center pode solicitar o Senai, a gente vai fazer um pré-diagnóstico gratuito, vai conversar, ver as oportunidades da empresa e entender onde estão os perfis de economia. Tá? Dentro do cenário do data center, a questão mais importante que a gente enxerga é a questão da gestão de energia. Tá? O produto de vocês, basicamente, do setor é energia mesmo, porque você tem servidores ligados. E a gestão é importante para você saber, principalmente, onde estão os maiores consumos. Está na minha central de água gelada, vamos trabalhar em ações na minha central de água gelada, vamos colocar multimedidores nos principais painéis para a gente entender qual que é a medição de cada setor, poder fazer um rateio dessa energia, onde a gente vai trabalhar e elencar, como eu falei, as principais oportunidades de energia, de eficiência, né, na energia. Normalmente a gente vê que as oportunidades em data center é central de água gelada e ar-condicionado, que é um dos maiores produtos, né, que a gente encontra aí, os consumidores de data center, tá? E a gestão de energia mesmo, você fazer o gráfico, criar ali as medições, o plano de manutenção correto, tá? Para fazer a termografia dos painéis, tudo isso influi, né, nos consumos de energia. Ficou claro? Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, se ninguém tiver mais pergunta, eu vou ficar à disposição aqui para a gente conversar um pouquinho. Quem quiser conversar comigo um pouquinho sobre o programa, sobre inscrições, vou ficar aqui à disposição. Obrigado, pessoal.